Seja bem-vindo à nossa videoaula número 13 do segundo semestre de 2015. É um prazer estar com vocês em mais uma videoaula, nossa 13ª videoaula desse semestre. E vamos estudar hoje as sessões 131 e 132 de Doutrina e Convênios. E começamos nossa aula com a imagem deste cadeado. Não é um cadeado comum. Ele é um cadeado de segredo, né? Tem que saber aí uma numeração para poder abrir este cadeado. Muito bem. Mas a nossa ideia hoje é pensar qual seria o segredo para a vida eterna e para a exaltação. Quais são aí qual o segredo, o código para abrir este cadeado, que é o cadeado da vida eterna? Bem, você poderia ter dito muitas coisas. Mas uma que nós vamos falar hoje é desse lindo casal está fazendo aí, que é o casamento no templo para toda a eternidade. Esta é a nossa introdução hoje. Começamos falando que esta é a chave ou o segredo para a vida eterna ou exaltação, o casamento. E nós vamos saber isso estudando as Escrituras. E vamos começar estudando esses 4 primeiros versículos da seção 131 de Doutrina e Convênios. Então você vai estudar esses 4 versículos e descobrir ou ver aí se o que nós falamos está correto, se é realmente a chave para a exaltação, o nosso casamento. E também descobrir algumas outras coisas importantes que nós vamos analisar agora na aula. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem. E então, conseguiu encontrar aí a resposta? É claro que sim, não é? Bom, observamos primeiro que no versículo 1, na glória celestial, há 3 céus ou graus. Muito bem. Ou seja, há 3 divisões no mais alto grau de glória. E vemos também que para entrar neste mais elevado grau de glória, a pessoa precisa entrar na ordem do sacerdócio, que é o novo e eterno convênio do casamento. Bom, não fazendo isso, não pode entrá-lo, e este é o fim do reino dessa pessoa, e ela não pode ter descendência. Muito bem, vamos trabalhar esse pensamento com esse gráfico que você está vendo aí. Bom, vemos aí que os graus a qual ele se refere não são os 3 graus de glória, como nós aprendemos no plano de salvação. Temos o reino celestial, o reino terrestrial e o reino celestial. E dentro deste reino celestial, nós temos aí uma tripla divisão. E no mais elevado, nós temos a exaltação, que significa a condição em que Deus vive hoje. E para encontrar essa exaltação, é essencial ter o casamento eterno no templo. E se eu não fizer este casamento, então a condição no reino celestial é que eu não vou ter uma progenie eterna, ou seja, a minha condição não vai possibilitar ter filhos na eternidade, assim como o nosso amado Pai Celestial, tá certo? Eu sei que todos nós lutamos aí pelo um lugar no reino celestial, né? E para entender melhor esse reino celestial, tem uma citação no Tópicos do Evangelho, que diz o seguinte: o reino celestial é o mais elevado dos 3 graus de glória. Os que herdarem esse reino viverão para sempre na presença de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Este deve ser nosso objetivo, herdar a glória celestial e ajudar outros a receberem também essa grande bênção. Tal objetivo não é atingido com apenas uma tentativa, mas é o resultado de uma vida inteira de retidão, de constância e de propósito. Então, se queremos viver dentro do reino celestial, esse deve ser
o nosso objetivo e também essa deve ser nossa atitude. Qual? Uma vida inteira de retidão, de constância de propósito. E é claro, isso para alcançar o reino celestial. Agregado a isso, se eu viver esse tipo de vida e ainda assim casar-me para a eternidade no templo, então poderei alcançar um dia a exaltação. Vamos então à leitura de mais 3 versículos, versículos 15 a 17. Estude esses 3 versículos, procurando mais algumas informações sobre esse assunto que nós estamos tratando, que é sobre o casamento eterno. E, importante, pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Ok, voltamos então para discutir mais estes 3 versículos importantes. Observe no versículo 15 que o Senhor deixa bem claro a respeito dos casamentos que não são realizados dentro do templo. Ou seja, aqueles casamentos que não são selados pelo poder do sacerdócio nos templos sagrados não terão validade alguma quando estiverem do outro lado do véu através da morte. Bom, no versículo 16, nós também observamos que o Senhor também colocou qual é a condição daqueles que não se casarem no templo, mas que herdarem o reino celestial. Diz que essas pessoas se tornarão anjos dos céus. Serão anjos ministradores e vão trabalhar ou servir aqueles que estiverem numa condição mais elevada, tiver um peso maior ou eterno de glória, ou seja, aqueles que forem exaltados. Então, se a sua intenção é querer ser um anjo, basta não casar, ser fiel em todas as coisas. Mas a verdade é que eles só se tornam anjos porque não guardaram a lei do casamento eterno e, portanto, não poderão crescer, mas serão solteiros para sempre, sem exaltação. Observe, meus jovens, que não é esta a condição que nós queremos. Sempre falamos na igreja em exaltação, em buscar a exaltação, ou ser como nosso Pai Celestial. E não se consegue isso sem o casamento eterno. Por isso é muito importante não só casar-se, mas ter uma consciência, uma clareza em relação a com quem você está casando. Então vamos agora ler mais um versículo, tá certo? E nesse versículo eu quero que você procure todas as bênçãos daqueles que serão exaltados no mais elevado grau de glória, lá que é o reino celestial. Faça a leitura, pause o vídeo até finalizá-la. Muito bem, voltamos agora para rever aí quais são as bênçãos desta condição maravilhosa da qual todos nós buscamos. Bem, a primeira é que nós seremos deuses. Ora, isso pode parecer um tanto exagerado ou arrogante da parte de quem não entende e conhece as Escrituras. Mas a condição é exatamente essa. Nosso Pai Celestial não deseja que sejamos seus servos para sempre. Embora nós sejamos filhos, para o filho, o pai deseja que o filho se torne exatamente como ele ou melhor. Como não dá para ser melhor do que nosso Pai Celestial, porque ele é perfeito, então ele espera que sejamos exatamente iguais a ele. E essa condição irá continuar para sempre. Seremos colocados sobre todas as coisas, ou todas as coisas nos serão sujeitas. Todo o poder, toda a glória. O que há de mais elevado, o que há de mais maravilhoso nessa condição
é exatamente aqueles que ocupam ou alcançaram a condição de serem filhos exaltados de nosso Pai Celestial. Bem, e quanto àqueles que não tiveram condições ou oportunidades de serem selados num casamento eterno no templo? O livro Sempre Fiéis, no Tópicos do Evangelho, ele diz exatamente o seguinte: alguns membros da igreja permanecem solteiros independentemente de sua vontade. Se você estiver nessa condição, tenha certeza de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Permanecendo digno, algum dia, nesta vida ou na próxima, você receberá as bênçãos de um relacionamento familiar eterno. É exatamente essa a promessa que o Senhor faz para aqueles que não tiveram a oportunidade, ou seja, foi algo que fugiu da sua vontade, ou seja, o jovem ele sempre teve o desejo de casar-se no templo, procurou essa oportunidade, mas nunca essa oportunidade esteve disponível para ele. Então, nessa condição, se tiverem feito todas as outras coisas, o Senhor um dia dará essa oportunidade de casar-se ou selar-se, a fim de não perder nenhuma das bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para seus filhos. Vamos então ao nosso estudo, o nosso diário de estudo. E é hora de você escrever sobre a importância do casamento eterno. Qual a importância de casar-se no templo? É essa a nossa questão de hoje, que você vai responder aí na sua primeira anotação, tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem, retornamos então para o nosso segundo assunto da nossa videoaula. E você vê aí uma pequena chamada aí da garantia estendida. Você já comprou alguma coisa na garantia estendida? Sabe quais são as vantagens disso? Bom, com certeza. Se não sabe, a garantia estendida te dá a condição de manter um produto pagando um valor a mais, manter um produto na garantia por mais algum tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, depende da garantia que você quer. Agora, você já pensou em ter uma garantia eterna? Ou seja, receber hoje uma garantia de vida eterna? Não seria maravilhoso? Bem, esse é a pauta desse próximo assunto que nós vamos tratar agora. E vamos aprender isso aí neste versículo 5 da seção 131 de Doutrina e Convênios. Você vai ler este versículo, procurar sobre este assunto e não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Aprendemos nesse versículo 5 que a palavra mais segura de profecia é que um homem saiba por revelação que ele está sendo selado para a vida eterna. Nas Escrituras nós temos vários exemplos de homens que conseguiram esta segurança ou esta revelação ainda em vida. Temos o caso do próprio profeta Joseph, como descrito em Doutrina e Convênios, assim como Moroni, Paulo e outros mais profetas que alcançaram essa bênção de receber ainda em vida a sua palavra de segurança, ou a gente chama de chamado e eleição. Então esse chamado e eleição é um privilégio para aqueles que foram fiéis ou são fiéis em vida de uma forma que o Senhor sabe que você nunca irá abandoná-lo ou nunca irá se desviar do caminho certo. Uma vez com essa certeza,
o Senhor então diz para você: filho, tu serás exaltado. E então você recebe essa maravilhosa notícia ainda em vida. Mas é claro que não precisa ser só em vida. E se não recebeu em vida, não tem problema. Se você estiver no caminho, também poderá receber lá no milênio ou no seu processo ainda, né, de aprendizado após essa vida. O mais importante é buscarmos essa certeza hoje, através de uma vida digna e fiel. Agora, se seguirmos no versículo das Escrituras, no versículo seguinte diz assim: é impossível ao homem ser salvo em ignorância. O que tem a ver esses dois versículos? Aquele chamado de segurança para a vida eterna, aquela revelação para a vida eterna, e ser salvo, o homem não poder ser salvo em ignorância. A primeira pergunta é: o que seria essa ignorância? Trata-se de pessoas que não sabem ler ou escrever, ou não têm conhecimento do mundo suficiente. São pessoas incultas, né, como falamos no conhecimento secular. Bom, quem revela isso pra gente é o presidente Marion G. Romney. Nós vamos ler agora. Ele diz: o conhecimento do único e verdadeiro Deus e de Jesus Cristo é o conhecimento mais importante do universo. É o conhecimento sem o qual o profeta Joseph Smith disse que nenhum homem pode ser salvo. A falta dele é a ignorância mencionada na revelação em que está escrito: é impossível ao homem ser salvo em ignorância. Então é dessa ignorância de que esse versículo fala. Não se trata das coisas do mundo, mas de um conhecimento muito importante, que é conhecer Deus e Jesus Cristo. No Novo Testamento, o Salvador disse que a vida eterna era conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então é desse conhecimento que nós temos que buscar. É esse tipo de conhecimento da qual nós temos que gastar a nossa vida em busca. Conhecer o nosso Pai Celestial e o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E não se faz isso a não ser que estudemos as Escrituras e que possamos também colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Ou seja, viver aquilo que Cristo ensinou. Nosso amado profeta Joseph Smith, ele disse o seguinte: o conhecimento salva um homem, e no mundo dos espíritos nenhum homem pode ser exaltado se não tiver conhecimento. Se o homem não der ouvidos aos mandamentos, ele permanecerá sem salvação. Se um homem possui conhecimento, ele pode ser salvo. Então vamos a mais um estudo, diário de estudo, né, das Escrituras. E nesse estudo você vai escrever sobre o que pode ser feito para alcançar maior conhecimento sobre nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Quais as ações que você pode colocar em prática a fim de conhecer melhor nosso Pai e o Salvador Jesus Cristo. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem. Vamos agora tratar o assunto final da nossa aula, nossa videoaula. E você observa aí a foto do profeta Joseph. Então, enquanto Joseph trabalhava na tradução inspirada do Velho Testamento, ele leu sobre os antigos patriarcas e encontrou um assunto que lhe chamou muita atenção e, de certa forma, lhe trouxe preocupação. Então ele procurou o Senhor para ter mais entendimento sobre o assunto.
E isso resultou a seção 132 de Doutrina em Convênios, que é a seção que nós vamos estudar agora. E vamos fazê-lo iniciando os versículos 1 a 3 desta seção, que você vai ler agora e procurar que assunto era esse que estava, de certa forma, incomodando o profeta Joseph. Tá bom? Não esqueça de pausar o vídeo até finalizar a sua leitura. Então, conseguiu encontrar o assunto? Muito bem. No final do versículo 1, deixa bem claro o Senhor que o assunto era o fato de antigos servos de Deus, como Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Davi e Salomão, terem tido muitas esposas e concubinas. Ora, concubinas eram as esposas, mas que naquela época do Velho Testamento não tinham a mesma posição social da esposa, eram servas, né? O que não existia em qualquer outra época. Muito bem. Então esse foi o assunto que incomodou Joseph. E realmente o incomodou, porque toda a criação social do profeta não entendia esse tipo de atitude. Porém, o Senhor, além de falar para ele sobre o assunto, disse algo muito importante no versículo 3. Ele diz: prepara o teu coração. Por que prepara o teu coração? Porque o Senhor sabia que esse assunto era um assunto difícil para o profeta. Seria um assunto difícil para ele não só entender, como viver. E o Senhor ele deixa bem claro no final do versículo quando ele diz: porque todos a quem esta lei é revelada devem obedecê-la. E isso incomodou o profeta. Bem, vamos continuar a leitura destes versículos, agora dos versículos 34 ao 37. E você vai estudar esses versículos procurando algumas razões, ou quais razões o Senhor ele deu para este questionamento de Joseph, ou por que esses patriarcas tiveram mais de uma esposa em vida. Não esqueça de pausar o seu vídeo até finalizar a leitura. Muito bem. Então, o que encontraram nesses versículos? No versículo 34, o Senhor deixa bem claro que Abraão e Sara receberam uma ordem. Notem que não se tratava apenas de Abraão, mas de Abraão e Sara. E ambos tiveram este mandamento de Deus em relação a Agar, que seria uma esposa para Abraão. Um outro ponto importante é que no versículo 35, o Senhor mesmo faz essa pergunta: eles estão em condenação por causa disso? Por causa de ele ter tido mais de uma esposa em vida? E o Senhor mesmo responde dizendo: não, porque ele mesmo deu este mandamento ou ordem. No versículo 36, o Senhor então faz um comparativo. Ele diz: olha, eu não pedi a Abraão que fizesse algo ainda mais difícil, que seria matar o próprio filho, assassinar o próprio filho, sacrificar o filho. E isso também, se Abraão tivesse feito, ele não se negou, então isso foi dado para ele como um processo de retidão. E no final aí do versículo 37, o Senhor diz que eles nada mais fizeram do que foram ordenados, e por isso receberam sua exaltação de acordo com as promessas, assentam-se em trono e não são anjos, mas são deuses. Ora, o Senhor muitas vezes conferiu essa condição do casamento plural
para que pudesse gerar uma geração justa para ele, né? E foi o caso aí para Abraão, que realmente essa geração do filho de Agar teve seu papel importante dentro do plano do Pai Celestial. Muito bem. Agora eu gostaria que você lesse mais esses dois versículos, o 40 e o 45, para encontrar uma outra razão pela qual o Senhor ele trouxe o casamento plural à tona nesses últimos dias, né? Na plenitude, nessa dispensação da plenitude dos tempos. Tá bom? Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, se você observou bem, os dois versículos trazem exatamente a mesma resposta. O Senhor disse que isto aconteceu porque ele precisava restaurar todas as coisas. Ora, nós vivemos na plenitude, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude vem de pleno, de completo. Ou seja, o Senhor prometeu que nessa dispensação, nestes últimos dias, ele restauraria todas as coisas. Em outras palavras, o Senhor disse que todos os outros mandamentos e leis que ele deu em alguma época nas gerações anteriores, ele restauraria nesses últimos dias. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da lei da consagração, que por um certo tempo o Senhor permitiu que estivesse nessa dispensação, restaurando esse assunto nesses últimos dias. E também era o papel dele restaurar o casamento plural celestial nesses últimos dias. E foi o que ele fez através do profeta Joseph. Mas para quem pensa que esse foi um assunto fácil de ser recebido pelos nossos profetas, se engana. Tá bom? Temos um registro muito importante sobre esse assunto. Bom, essa citação ela é de Elisa Snow, que também foi selada ao profeta Joseph. Ela diz o seguinte: o profeta Joseph abriu seu coração a Lorenzo Snow e descreveu o calvário mental que ele sofreu para sobrepujar a repugnância de seus sentimentos, resultado natural da educação social e costumes que recebeu. Quanto à introdução do casamento plural, ele conhecia a voz e Deus. Ele sabia que o mandamento do Todo-Poderoso era que ele prosseguisse, para dar o exemplo e estabelecer o casamento plural celestial. Ele sabia que não teria que sobrepujar e superar apenas seus próprios preconceitos e predisposições, mas aqueles de todo o mundo cristão que o olhariam no rosto. Mas Deus, que está acima de tudo, deu um mandamento, e ele deveria obedecê-lo. No entanto, o profeta hesitou e adiou por certo tempo, até que um anjo de Deus se pôs diante dele com uma espada desembaiada, e disse que, a menos que ele prosseguisse e estabelecesse o casamento plural, seu sacerdócio seria retirado e ele seria destruído. Ele prestou esse testemunho não apenas a meu irmão, mas também a outras pessoas, um testemunho que não pode ser negado, contradito. Ora, meus amados, nós vemos aqui que esse não era um assunto tão fácil quanto muitos imaginam. Para Joseph, cuja educação, cujos conceitos iam totalmente contra este assunto, não lhe restou nada exceto ser obediente ao Senhor. O próprio profeta Brigham Young, quando soube desse assunto, disse que preferia morrer a fazer tal coisa. Porém, ele também teve que ser obediente. O casamento plural, ele só era feito, primeiro,
por arbítrio próprio da pessoa que participava. Qualquer mulher que participasse do casamento plural, ela tinha que querer isso, ninguém era forçado a participar. Também ele só era feito se fosse aprovado por Deus através do poder do sacerdócio, e somente pessoas justas podiam participar disso. Mesmo assim, para nenhuma delas era um assunto tão fácil. Embora hoje a mídia diga que muitas pessoas ainda vivem esta lei, nenhuma delas fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Pois, na Declaração Oficial 1, o presidente Wilford Woodruff, ele encerrou a prática do casamento plural. Então, não se pode dizer que vivemos mais esta lei, mas ela, sim, é uma lei de Deus. Muito bem. Chegamos à parte final, então, da nossa aula e vamos encerrar com as anotações no diário de estudo. Escreva, então, em suas anotações sobre a importância de ser obediente, mesmo quando não entendemos bem os motivos de um mandamento ou lei de Deus. Assim como aconteceu com Joseph e outros santos que foram persuadidos pelo Senhor a obedecer à lei do casamento plural. Pause o vídeo até finalizar sua designação. Muito bem, encerrada a aula, é hora de enviar suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando o Facebook do Instituto Aracaju, colocando lá suas respostas. Muito obrigado por ter assistido esta aula e mande o mais brevemente possível suas anotações, para que possamos fazer, então, as nossas anotações na sua presença. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.